A gente sabe que você está ansioso para tirar a máscara. Para dar um rolê no beco, para ir na feira, visitar os amigos. Tá na praça? Na laje? Que tá com saudade do culto, da missa e do terreiro. Só que a pandemia continua no mundo. Temos quase 300 mil mortos no Brasil. Para que a gente possa sair dessa, a gente vai precisar de geral. E a gente conta com a sua ajuda. A gente sabe que não tem vacina para todo mundo. E é por isso que você precisa se cuidar. Porque vivendo aqui, aprendemos a compartilhar. Todos os dias, o coletivo. É o nós por nós que você conhece. Porque quando a vacina chegar, a gente retoma tudo isso. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Olá, boa tarde todo mundo. Estamos chegando em mais uma mesa desse encontro, desse dia de encontro Feminismos e Favela, um encontro promovido pelo coletivo Mulheres nas Quebradas, Redes da Maré, Clube F e Blux Livraria, com o apoio da FAPER. Quem chegou agora, meu nome é Ana Cláudia Souza, eu sou jornalista e estou aqui muito contente de participar desse dia de tantas vozes singulares, especiais e diversas. Essa mesa agora a gente conversa sobre mulheres que enfrentam cenários de violência, as muitas formas de enfrentamento e organização com que as mulheres desafiam a violência nas regiões periféricas, a desigualdade de gênero, raça, na intensidade, acolhimento e registro da violência na geografia da cidade. Para falar sobre esse tema, a gente tem 3 vozes. Clátia Vieira, integrante da coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio, iniciou a trajetória como ativista no movimento de luta por moradia e direito à alimentação, com atuação em espaços eleitorais e de movimento negro. A gente tem a Mônica Francisco, que está no primeiro mandato como deputada estadual do Rio de Janeiro, um mandato que ela conquistou com mais de 40 mil votos. Ativista desde jovem, ela se formou em Ciências Sociais pela UERJ, através das políticas de ações afirmativas. Eu vou tentar resumir aqui a biografia da Mônica, e digo que ela foi assessora da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada em 2018, e hoje, 1.102 dias, uma pergunta continua sem resposta: quem mandou matar Marielle e Anderson? Depois a gente tem a Pamela Carvalho, que estava na mesa anterior, estava na abertura, estava na mesa anterior e agora está aqui com a gente, também representando a Eliana Souza e Silva, coordenadora desse seminário junto com a Heloísa Buarque de Holanda. Ela é educadora, historiadora, gestora cultural, vai poder falar muito melhor dela do que eu. E agora, assim, cada uma de vocês, assim, as vozes são de vocês, o microfone é de vocês, cada uma vai ter 20 minutos para falar sobre esse tema, começando com a Clátia. Clátia, é com você. Eu quero saudar a todas, a todos que estão aí colaborando, quem está aí na frente, quem está atrás desse processo, ajudando na técnica. Saudar a Gisele, queria cumprimentar a Heloísa Buarque de Holanda, a Eliana, né, a mulherada das quebradas, dizer assim, da minha satisfação de poder participar dessa roda com tantas outras mulheres, com tantas outras potências. Quero também fazer um agradecimento especial a Drica Madeira, que foi quem me aproximou, na verdade, me apresentou a vocês. Saudar aí Mônica Francisco, dizer assim, da alegria da gente de novo estar na mesma roda, falando do mesmo tema. E começar a falar desse tema que vocês nos provocam, né? Nesse momento tão difícil para nós, mulheres negras, de onde eu falo,
integrante do Fórum Estadual de Mulheres Negras no estado do Rio de Janeiro, militante e ativista desde sempre, mas não desde sempre nessa pauta. E eu me considero uma pessoa muito feliz de ter conseguido dessa pauta atravessar a minha vida, por conta que eu entendo a importância de a gente poder contribuir com tantas outras pretas que vivem em total abandono pelo Estado brasileiro. Então, é muito importante quando a gente consegue cativar e envolver outras pretas para somar a essa luta. Importante a gente estar falando dessa pauta no 8 de março, mas quando a gente vai falar de mulheres que enfrentam cenários de violência, também é importante no dia que antecede o 21 de março, né? Que é uma data de registro, mas é uma data altamente violenta contra jovens, contra pessoas negras, e daí o 21 de março, Dia Internacional de Luta contra o Racismo, e eu diria a favor da vida. Bom, quando a gente, nesse momento em que a gente é convocadas para poder falar das nossas resistências e das nossas lutas contra a violência, e o Estado, ele, quando vai falar de violência, ele, em primeiro lugar, vai falar da violência doméstica, mas eu quero aqui me permitir falar das demais violências que nos norteiam, né? E que é o que a gente tem falado sempre. Não dá para discutir a violência doméstica se você de forma isolada, e se a gente não discutir as outras políticas públicas, né, o fracasso das outras políticas públicas em relação à população negra. E falar da população negra, que é de onde eu falo, é falar de mulheres em favelas e periferia. Falar de mulheres negras, falar de luta, de resistência, de como a gente enfrenta, né, essa violência que nos é colocada, e a gente hoje pode falar de uma política interseccionalizada, porque quando a gente se coloca no centro de um entorno de tantas violências que nós somos submetidas, a gente podia era bom resgatar 2015, né, a primeira marcha das mulheres negras, mais de 50 mil mulheres negras em Brasília. E foi uma construção desafiadora para nós, mulheres negras. E naquele momento, a gente pôde dialogar, né, a duras perdas e poucos ganhos, a gente conseguiu dialogar com o Brasil. E isso fez toda a diferença no movimento de mulheres negras na nossa organização. Porque a partir da construção da marcha de 2015, nós conseguimos, e o movimento tem esse papel, de estimular que mulheres em diferentes territórios desse país se organizassem. E a nossa organização ia e vai na direção contra o racismo, contra o machismo, e quanto práticas, seja lá qual for, antirracistas. Isso não é uma ação e uma movimentação fácil para o movimento de mulheres negras, né? O movimento de mulheres negras, desde sempre, é um movimento que a gente chama o movimento da prima pobre, porque é o movimento de mulheres não negras, não na sua totalidade, a gente sabe que são movimentos que têm mais recursos, que têm mais entradas, mais condições e mais buscas, porque o movimento de mulheres negras ele surge muito da sua base. É evidente que hoje nós temos, né, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, mulheres que ascenderam. Mas essas mulheres entendem que a gente ainda tem uma longa caminhada para que a gente possa envolver mais mulheres negras na luta. Quando a gente, falando de 2015, a gente também vai falar de um golpe, né? E a gente vê, a partir de 2015, 2016, e mais precisamente 2018, né, a gente vê a perda do mínimo de conquistas políticas
que a gente havia adquirido. O problema não estava resolvido, a população negra não estava sendo atendida na sua totalidade, mas existia o diálogo e havia a escuta. E essa escuta nós perdemos. E com isso, nós perdemos espaços importantes para o fortalecimento e para o enfrentamento às violências, né? E aí a gente pode chamar a Fundação Palmares, né? A gente tem uma representação que desconstrói toda a luta do movimento negro e dentro da luta do movimento negro, a luta das mulheres negras. Nós temos uma secretária nacional da mulher que sequer, né, fala da questão das mulheres negras. E das mulheres, de uma forma generalizada, fala de uma forma muito ruim. Nós temos uma secretaria que não faz nenhum investimento nas políticas, o que só faz é desconstruir as políticas que a gente até aqui tinha conquistado no governo Lula e Dilma, um governo aberto ao diálogo. É evidente que a gente não iria resolver o problema da comunidade negra, problema de mais de 500 anos, não iríamos resolver em 10 nem em 12 anos, é sempre bom a gente trazer. Mas era um início. Né? A gente podia falar contra o racismo, a gente adquiriu e conquistou muitos equipamentos, nós adquirimos espaço para trazer, ou melhor, botar a discussão do enfrentamento ao racismo na roda. E quando a gente tem, em 2016, o pacote, né, a lei do congelamento dos 20 anos, né, o famoso pacotão da maldade, que congelava as políticas e, na verdade, congelava os recursos por 20 anos, e cabe aqui já adiantar que a gente está recebendo a fatura agora na pandemia, né, com a desconstrução, com esse congelamento desnecessário e perverso, nós começava ali um processo de retorno à extrema pobreza para a população negra. E aí, em 2017, a gente teve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela vinha dizendo que precisava reformar para que se ampliasse o mercado de trabalho, para que mais pessoas tivessem acesso ao mercado de trabalho. E isso não aconteceu, até porque não era verdade. O formato e como se deu a reforma não era uma reforma para empregar, e sim uma reforma que desempregava, como a gente tem visto de lá para cá. E 2018 e 2019 a gente tem a reforma da Previdência, que é aí a pá de cal, total pá de cal nessa população. E aí a gente também tem um governo, e aí a gente tem uma enxurrada de governantes não ideológico, ou melhor, ou com uma ideologia racista, machista, violenta e militar, porque não há de dizer que o que a gente tem vivenciado não é uma ideologia, é sim uma ideologia. É um governo que fala que é contra as ideologias, que vai poder discutir gênero, igualdade e direitos humanos, equidade, mas implementa a ideologia branca, a ideologia da necropolítica, e isso nos atinge profundamente. E não seria diferente no estado do Rio de Janeiro. Nós somos mais ou menos, no nosso estado, e muito na capital, quase 2 milhões, se já não passou, de população negra em favelas e periferia. Né? E quais são esses espaços no atual governo? Esses espaços são espaços totalmente abandonados. Vou falar aqui, e quem está nos assistindo já ouviu falar, mas acho que é sempre bom repetir. A gente vem vivendo a presença do Estado somente pela força policial, né, pelos assassinatos e pelos desmandos e os abusos que nós, população de favela e periferia, estamos submetidas ao governo, é o que o governo tem apresentado. A gente perde espaço na educação. Agora mesmo, a gente sofre uma ameaça, né, de
cair a obrigatoriedade mínima do investimento em educação e saúde. Vejam só, a gente está falando de saúde, de deixar de investir o pouco que já a obrigatoriedade de investir em saúde, justamente no momento em que a saúde agoniza, justamente no momento em que a gente começa a perder a guerra e perder feio para o Covid. Nesse sentido, não tem como a gente aqui repetir todos os dias da nossa solidariedade com os familiares dos mais de 280 mil mortes pelo Covid-19 no nosso país. Isso é muito triste. E isso nos traz medo, isso nos traz insegurança, e isso também nos mobilizou por demais. É sempre bom, assim, o Covid-19, um ano e um pouquinho, nesse mês de março, que a gente trata de o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o 14 de março, Marielle presente, quem mandou matar Marielle, e do 21, as vésperas do 21, né? A nossa avaliação não é das melhores em relação ao Estado brasileiro e essa população. Nós estamos falando de um aumento absurdo de desemprego, nós estamos falando de um aumento absurdo, né, de violência doméstica, e eu acho que dá para a gente entrar na violência doméstica, mas antes de falar, violência doméstica em relação ao povo preto, às mulheres negras, não é muita novidade que a gente vem sempre lá no topo dos índices negativos, né? A gente tem uma pesquisa de 2015 a 2018, né, eu aqui com a minha colinha, de 2015 a 2018, do Instituto, eu acho que é o Igarapé, esse Instituto Igarapé, né, que dizia que 483 mil casos de violência contra a mulher, e que desses casos, 51% éramos nós, as mulheres negras. Isso não mudou. Isso somente agravou com a pandemia, com o isolamento, com a fragilidade do apoio emergencial, né? São coisas que, na verdade, só agravaram. Então, agravaram, como a gente dizia, o que a pandemia traz para a gente? A pandemia traz pessoas que perderam suas casas, e isso a gente tem... É fácil visualizar no centro do Rio de Janeiro o número de famílias negras que estão residindo nas ruas. Então, assim, aumenta absurdamente o número de pretos, crianças e adultos em situação de rua. E o que é isso? São pessoas que pagavam aluguel, são pessoas que estavam empregadas, são ex-domésticas, pessoas que foram dispensadas, né, que deixaram de poder contar com esse recurso para poder dar conta das suas necessidades nada básicas, porque não chegava a dar conta às nossas necessidades básicas. E nós temos um apoio emergencial muito frágil, né? Nós temos um apoio emergencial que a gente não pode perder de vista, que no primeiro momento, e como no segundo, a gente não vê nenhuma manifestação de vontade do presidente da República. No primeiro momento, o presidente da República, depois de muita insistência, depois que a gente impõe, através da Câmara Federal e de uma pressão popular, que se impõe, que seja atendido, né, agasalhado, trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, na sua grande maioria, homens negros e mulheres negras e jovens negros, que eles fossem agasalhados com esse recurso. Todos nós vimos como foi esse processo, todos nós vimos quem meteu a mão nesse dinheiro, todos nós aqui vimos pessoas que nunca conseguiram ter acesso e que isso precarizou muito mais a vida dessas pessoas. E o pior, o governo federal
faz essa relação sem passar pela política de assistência local, e isso faz toda a diferença. Mas cabe aqui dizer da desconstrução da política de assistência, que tem lá no seu objetivo principal incluir as pessoas que estão excluídas das políticas. É bom dizer que a política da assistência ela passeia por todas as políticas. Eu e a deputada Mônica tivemos esses dias numa roda de uma reunião ouvindo os trabalhadores da assistência. E eu fico assim muito, muito tocada com isso, porque se o trabalhador da assistência não é reconhecido, não é respeitado nos seus direitos, não é valorizado, como que esse trabalhador, essa trabalhadora vai fazer o atendimento? Quem da assistência precisa? Porque é desse jeito que a lei traz. Assistência está aí para quem dela mais precisa. Assistência de política, assistência social, né? Assistência de políticas de assistência social. Sim, e aí a gente vai falar de um outro lado que a pandemia nos trouxe. Primeiro, esse momento, né, que a gente pode estar dialogando temas tão caros, mas muito importantes e necessários. E também o que a gente viu de ponta a ponta nesse país, as organizações, as mulheres se mexeram, principalmente as mulheres de favela e periferia, principalmente nós, as mulheres negras, porque a gente não tinha como ficar de braços cruzados, não tinha como. Nós precisávamos pular à frente, tomar, né, a frente, porque nós não precisávamos cuidar só deles ou só delas, nós precisávamos também garantir a nossa vida, nós precisávamos garantir a nossa existência. E isso tem muito a ver com o que Conceição Evaristo está escrevendo agora, que a gente está lendo, né, que é Escrevivências, assim, muito tocada, porque falando essas coisas, eu fico olhando que a gente está falando de um corpo, e eu estou trazendo também aqui um pouco de escrevivência da nossa vida, né, de como a gente tem se mantido de pé nesse processo tão tenebroso, mas tão perverso para a população preta. Nós não entramos na lista, a gente um pouco sabe se a população de rua está viva ou deixa de morrer. A gente não tem, ninguém diz quantas pessoas de população de rua estão nesse momento nos hospitais por Covid, quantas pessoas das favelas foram abatidas, porque é isso, foram abatidas pela Covid. A gente não entra nos números. E o governo federal, através do Ministério da Saúde, tomara que mude agora, mas acho muito difícil, a primeira coisa que fez foi tirar os números, do site para que a gente não tomasse conhecimento. É um negacionismo perverso, cruel. Mas nós estamos aqui, nós estamos resistindo com as parcerias, nós criamos várias parcerias, a gente fez a interlocução, dialogar com vocês, né, das quebradas, como foi importante, nós podemos conhecer um pouco mais e proporcionamos a tantas pessoas entrar, né, na vida dessas pessoas que moram nas favelas, nas periferias e em situação de rua. E é importante a gente dizer que ter também na Casa Legislativa mulheres negras, eu sempre digo isso, porque ter mulher negra nesse lugar é a nossa voz. Tem sido e foi muito difícil, e também não deve ser muito fácil, Mônica deve falar um pouco disso, né, de estar, ainda somos 4 mulheres na Casa Legislativa. No Rio de Janeiro, na capital, nós temos 2 mulheres na Casa Legislativa. Ainda somos muito poucas para enfrentar, né, uma grande maioria de pessoas não negras que, na verdade, não tem nenhum projeto que possa incluir a população negra, não tem nenhum projeto que possa trabalhar de frente, mudar a vida da população negra. Mas a gente precisa também falar de alguns ganhos, e aí é bom registrar aqui, a nível estadual, o diálogo, né, o Fórum Permanente de Diálogo das Mulheres Negras com a Alerj, Marielle Franco. Esse nome veio assim que a Marielle sofreu
o feminicídio político, então passou o nome do Fórum de Diálogo das Mulheres Negras com a Alerj Marielle Franco, a gente precisa falar desse espaço de empoderamento das mulheres negras e a gente precisa falar dos parlamentares que estão lá, né, impulsionando, tentando ampliar a discussão antirracista naquele espaço branco, machista, eurocêntrico. E aí a gente não pode deixar de falar de Mônica Francisco, de Valdec Carneiro, de Renata Souza, de enfermeira Rejane, de Marta Rocha, mulheres, espero não estar da tia Ju, espero não estar esquecendo de nenhum dos integrantes que são do colegiado, né, e que estão lá para fazer essa escuta da população negra do estado do Rio de Janeiro. E essa escuta nos fortalece e essa escuta nos leva, né, a criar estratégias para a gente poder enfrentar esse campo imenso de violência que nós, as mulheres negras, estamos submetidas. Então, assim, é importante também dizer o seguinte: a luta da população negra contra o racismo, sexismo, machismo e tantas outras violências não pode ser somente responsabilidade da população negra. Isso é perverso demais. E discutir violência é discutir todas as outras políticas, principalmente as políticas públicas. A violência, ela não vem sozinha, não dá para discutir violência doméstica se não discutir trabalho, se não discutir moradia. Como também não dá para discutir saúde, desagarrado das outras políticas. Então, eu queria deixar essa mensagem para dizer que nesse momento tão difícil para todos nós, a gente tem um grupo de pessoas em territórios que hoje estão passando fome, literalmente passando fome, enquanto a Câmara Federal fica discutindo nada versus nada, que vai dar em nada. Eu quero agradecer e dizer o seguinte: fique em casa, use máscara, e a gente segue na nossa campanha vacina para todos e todas, e comida no prato de quem tem fome, com muita urgência. Mas muito obrigada. Kátia, muito obrigada. Sua fala foi fundamental. Eu passo agora para a Mônica. Mônica, você tem 20 minutos, tá? A palavra é sua. Bom, quero mais uma vez agradecer o convite para estar nessa mesa, roda, mosaico tão importante. Elô, um beijo enorme para você, que é a nossa generala aí nas quebradas, assim, uma referência, uma aliada fundamental. Quero, na sua pessoa, celebrar toda a equipe, todo mundo que dedica todos os dias nessa quebrada tão importante que fortalece a cada dia a luta feminista no nosso país, no nosso estado, porque não é fácil ser mulher, nunca foi, os desafios são enormes, sendo mulher periférica, marginal, com essa vocação para chegar ao centro, é muito mais difícil. Lélia já dizia isso, Neuza, duas queridas guerreiras que nos deixaram para a gente esse referencial, né? Do quanto mais movimentação a gente faz para o centro da cena, os retornos e as respostas violentas, elas são cada vez mais atualizadas contra nós, mulheres negras, sobretudo nós, mulheres negras insurgentes. E essa é a história das mulheres pretas nessa sociedade que estrutura o seu racismo de uma forma muito refinada, que o atualiza todos os dias e que concorre para a nossa morte sistemática. Não é à toa que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, no início da pandemia, a primeira morte de uma empregada doméstica, mulher negra, Cleonice Gonçalves. De lá para cá, foram mais de 1,5 milhão de postos de trabalhos domésticos perdidos. As trabalhadoras domésticas, em sua maioria mulheres pretas e pardas de periferia e de favelas, foram a segunda categoria que mais pediu auxílio emergencial, dados do DIEESE. Ou seja, nós, mulheres negras, somos, de cada 10 no mundo,
as 7 que morremos de violência obstétrica. E no que se refere à violência doméstica, nós somos as que mais morremos. E agora, no advento da vacina contra a Covid-19, somos as que somos menos vacinadas. Ou seja, os cenários de violência que as mulheres enfrentam no mundo são recorrentes. Agora, os cenários que as mulheres negras, e aí é impossível não falar de nós, mulheres negras, né? Tendo a maioria aqui na mesa, sendo a maioria da população brasileira, e sendo as mais afetadas historicamente, seria impossível a gente não falar a partir do nosso lugar em perspectiva. Bom, as nossas condições são as piores. Para nós que temos a origem nas periferias e favelas, os cenários de violências eles vão se sobrepondo. Então, você tem a falta de acessibilidade, né? Acessibilidade mesmo, para chegar em casa, para se locomover, né? Porque nem toda mulher tem dinheiro para Kombi, nem toda mulher tem dinheiro para moto, né? Você tem a acessibilidade dificultada. Você tem o acesso à água dificultado. Isso impacta diretamente nas mulheres. Posso dizer, eu já fiquei 1 ano sem água. Para quem nunca ficou sem água, efetivamente sendo fornecida, talvez seja muito difícil até de imaginar o que é você não ter água. É desesperador, é simplesmente desesperador. E eu, veja só, por ironia do destino, fui trabalhar como supervisora de uma equipe no trabalho técnico-social de um programa da SEDAI chamado Água para Todos. E lidava com outras mulheres que não tinham água. E eu via as mulheres chorar de desespero porque não tinham água. Mulheres com crianças especiais. E os cenários de violência vão se sobrepondo. Acessibilidade, falta de distribuição adequada da água, porque a divisão social da água no nosso estado é um crime. A divisão social da água no estado do Rio de Janeiro é um crime. E isso precisa, inclusive a gente vem fazendo essas denúncias na SEDAI, porque na Alerj, porque não é, e lutamos para que não seja privatizada a empresa, porque a empresa é uma empresa importante e precisa se manter pública, porque aí, se privatizar, acabou. Aí a gente vai ter uma tragédia de doenças de veiculação hídrica que vão afetar majoritariamente as mulheres. Nos cenários de violência, a violência imposta pela segurança pública do estado do Rio de Janeiro é a mais visível, é a mais gritante e é a que acomete grande parte das mulheres em favelas e periferias. Eu quero fazer uma linha do tempo, né, de quem há muitos anos vem fazendo esse enfrentamento, especificamente em relação à violência de Estado, né, que se sobrepõe, porque na saúde, né, a atenção básica, os espaços e as unidades de saúde são sucateadas deliberadamente, as políticas públicas, os equipamentos públicos para esses espaços são insuficientes, são deliberadamente tornados ineficazes e descontinuados. Isso é parte do que hoje a gente consegue nomear, né? Graças a Achille Mbembe, que, dialogando com Michel Foucault, conseguiu explicar para a gente que tem uma política de Estado que é para matar ou deixar morrer, sucateando a política pública deliberadamente, organizando o orçamento do Estado de maneira que esse orçamento ele não seja suficiente para as políticas sociais. Por exemplo, agora, há 2 semanas, o Estado do Rio de Janeiro compra 15 caveirões, 10 milhões
investidos na letalidade, que há 30 anos, desde a década de 90, a gente vem discutindo. Eu não consigo numerar quantos grupos focais, quantas mesas, quantas discussões, quantas ações, não só na favela do Borel, mas em tantas outras, para discutir, para fazer enfrentamento contra a violência letal do Estado, deliberada, porque assim a política de Estado é organizada, como se a segurança pública se reduzisse à ostensividade e ao confronto. Quando a segurança pública é iluminação adequada, isso não ocorre. Ou seja, isso concorre para que as mulheres sejam vítimas de estupro, para que cada vez mais mulheres em condições mais adversas de circulação nos transportes, de circulação nas vias próximas das suas casas, muitas vezes nas áreas mais desassistidas, vulnerabilizadas. E eu digo vulnerabilizadas porque elas vão se vulnerabilizando a partir da política implementada pelo Estado. E isso vai impactar diretamente nos cenários de violência contra as mulheres, porque, objetivamente, a qualidade de vida dessas mulheres, ela não é à toa que nós, mulheres negras, na minha faixa etária, grande parte delas está impossibilitada de circulação porque fazem parte do grupo de maior risco de contrair a Covid, porque tem uma série de comorbidades, resultado dos cenários violentos dos espaços em que vivem. Sem acessibilidade, sem acesso à água adequado. Porque, veja, nós tivemos uma série de projetos e programas de reurbanização de favelas e loteamentos no estado e na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Muitos deles acabaram com as fontes e as nascentes de água, onde minimamente, quando você não tinha água, você ia buscar. Cada vez mais, esses espaços não têm outra alternativa para o acesso à água. Então, os cenários de violência se sobrepõem na ausência de distribuição adequada, fornecimento adequado de água, saneamento, não tem saneamento. Então, as doenças de veiculação hídrica ainda acontecem. Hepatite, né? A própria leptospirose. Por exemplo, numa área como o Borel, você tem o Rio Maracanã, que quando não tem água, a galera vai lá dentro, vai lá embaixo, tem uma borracha enfiada no cano da SEDAI e pega a água. Então, está em contato direto com contaminação. Vai fazer o quê? Tem que ir. E são as mulheres, porque para nós, mulheres ainda, né, o trabalho do cuidado da comunidade, o cuidado da família, o cuidado da casa, ele ainda recai sobre nós, mulheres. Então, a gente vem amealhando cenários violentos, né, há muitos anos, e isso concorre para o adoecimento, para a baixa qualidade de vida das mulheres e, objetivamente, para a morte delas. Então, as mulheres negras vão morrer, e vão morrer, né, num cenário de maior violência do Estado, porque elas não vão ter acesso ao tratamento profilático adequado, ou seja, não tem o cuidado antes de adoecer. Porque você não consegue fazer uma mamografia. Você não tem condições de fazer um Papa Nicolau, um preventivo, porque na unidade básica de saúde falta ou a enfermeira, né, obstetra, que vai fazer, ou o médico ou a médica, generalista, treinado para trabalhar em unidades de saúde da família, porque não é qualquer um. São profissionais específicos. Então, quando a gente olha para os cenários de violência, né, do desemprego, e olhando o trabalho doméstico, a gente lançou o relatório da Comissão do Trabalho, né, da qual eu sou presidenta, na Alerj,
E o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado na saúde. E não é só o cuidado das técnicas e das enfermeiras negras, que são quase 60% do contingente. São as que estão como auxiliares de serviços gerais, fazendo o manejo de equipamento contaminado, sem equipamento de proteção individual adequado. São mulheres negras que trabalham nas famosas firmas de limpeza sem receber remuneração adequada, recebendo como salário líquido entre 700 e 800 reais mensais, para fazer manejo de equipamento contaminado. Então, os cenários de violência que as mulheres, e que as mulheres negras, sobretudo, estão submetidas numa sociedade que subalterniza a condição dessas mulheres e ainda as mantém como cidadãs de segunda classe, é uma aberração. Uma aberração. Porque essas mulheres são impedidas à maternidade na violência obstétrica, que as mata. Lembra, dados da OMS, de cada 10 mulheres no mundo, 7 no Brasil morrem de violência obstétrica. O Brasil é uma máquina de aniquilar os seus excedentes. Eu vi uma matéria esses dias que alguém dizia que o Brasil é muito eficaz em aniquilar os seus indesejados. E as mulheres negras são indesejadas fora do papel da subalternidade. Os cenários de violência a que essas mulheres são submetidas são, eu diria, algo sobre-humano. Violência psicológica, violência emocional, perpetrada pelo próprio Estado. A gente que acompanha, literalmente, essa violação sistemática do Estado e essa sobreposição de violências que vive, né? E por isso eu repito, né? A gente acaba hoje sendo o grupo mais afetado física, emocional, psíquica e psicologicamente, obviamente, mais afetado. Por quê? Se você mantém uma família, o processo de medo perpetrado pelo Estado, medo da falta, né, de trabalho, medo da falta do alimento, o medo da falta do companheiro ou dos filhos e netos, porque sabe que uma criança negra, né, do sexo masculino tem a possibilidade de morrer 3 a 4 vezes mais e maior do que um outro jovem, inclusive do mesmo lugar de moradia, que não tem a pele negra. Então, ainda há convivência com o medo diário e cotidiano. Quantos depoimentos de mulheres negras nesse cenário de violência, de violências que se sobrepõem, dão depoimento de que não querem ser mães, ou que foram mães, mas são mães que elaboram sobre o fato de terem tido filhos homens que podem ser mortos pela polícia ou por algum tipo de segurança armada, ou de filhas mulheres que falam da condição das suas filhas, olhando para a sua própria condição enquanto mulheres negras, dos processos de violação, né, a que essas mulheres são submetidas, na ausência de postos de emprego, da possibilidade do acesso às universidades, ainda que tenhamos as políticas de ações afirmativas, e a única que a gente conseguiu, de fato, efetivar foi a política de cotas. Mesmo assim, ainda nesse processo de desmonte
que a gente veio amealhando desde o golpe de 2016, a gente tem um cenário dramático. Mas, já indo para o final da minha fala, as mulheres nesses espaços se organizam nas suas redes para fazer enfrentamento, e aí eu vou falar das minhas experiências, né? Desde a Associação de Mulheres do Borel, lá no final da década de 90, passando pelo Grupo Equilibrar de Mulheres, com as passadeiras comunitárias, que existe até hoje no Borel, passando pelo Grupo Arteiras, um grupo multifacetado de mulheres que se organizaram de forma cooperativa, como uma cooperativa popular, e que atuaram, né, impactando diretamente no território, se tornando o que a gente poderia chamar hoje de um negócio de impacto social, porque quando a mulher empreende, se organiza em rede, ela fortalece a sua família nuclear, mas ela também fortalece e impacta no seu território. Passando pela rede, né, do Borel, rede de instituições do Borel, e o quanto essa organização das mulheres em rede, né, a gente pode olhar para a organização das mulheres em Manguinhos, das mulheres de atitude, né, a gente pode olhar para a própria Maré, Pamela vai falar, uma série de, né, enfrentamentos a essas violências que se sobrepõem nesses cenários adversos para responder à ausência completa do Estado. Essas mulheres se organizam. Eu lembro, volto um pouquinho atrás, das Mães da Paz, né? As mães que perderam seus filhos e que se organizam para gerar a possibilidade de que outras vidas não se percam nos seus territórios, nos territórios onde a violência e o braço armado do Estado produz mortes violentas de maneira usual, com muita naturalidade. Então, as mulheres vão buscando, e hoje você tem, né, o que a gente organizou do Posso Me Identificar, que gerou a rede de comunidades e movimentos contra a violência, que acabou virou popularmente conhecida como rede de mães contra a violência. Mas é rede de comunidades e instituições contra a violência. Mas as mulheres, as mães organizadas, fizeram com que popularmente hoje ninguém conhece a rede, senão como a rede de mães contra a violência. Então, esse processo também de dar as respostas a partir do seu espaço, a partir da construção coletiva, da comunidade, aí sim, o sentido da comunidade, numa referência ancestral, obviamente, vai se consolidar no cuidado de si, no cuidado das outras, no cuidado da própria comunidade como um todo, sem... E aí é fantástico, né, como a gente, nesse cenário de violência, as redes mantêm a possibilidade mínima de existência nesses espaços, a despeito de toda a violação do Estado, e sem contar, por último mesmo, né, as redes que se formam em torno dos espaços religiosos, não podia deixar de falar isso, o quanto as mulheres são importantes, independente da figura dos pastores ou pastoras ou dirigentes ou o que seja, as mulheres se organizam em torno da campanha do quilo, né, do cuidado das irmãs mais velhas, das irmãs mais novas, das irmãs mais velhas, criando ali uma rede de acolhimento e de resposta à ausência total do Estado e aos cenários de violência que são cada vez mais recorrentes, atualizados, mais violentos e virulentos, essas mulheres, sobretudo, nos seus espaços de reprodução de vida. Tá. Mônica, muito obrigada. Pamela, agora é você, seus 20 minutos aqui para acrescentar nessa mesa. Tá bom. Super obrigada a Ana, obrigada às minhas queridas que me antecederam, por mais que seja um tema denso, né, e delicado, sempre é revigorante ouvir Cláudia, ouvir Mônica, que dia, né, que bom que estamos aqui. Eu estava na mesa anterior também, né, falando por uma perspectiva de redes e organizações, e que bom que também esse tema voltou
um pouco agora, porque a gente estar, de alguma forma, em redes, né, em organizações, em coletivos, fortalece muito a nossa luta, né? Porque a gente não pode ficar isolada, porque aí que a gente fica cada vez mais exposta a esses cenários de violência. Então, vou só retomar um pouquinho para me apresentar muito brevemente. Vou tentar ser breve para dar tempo da gente trocar bastante, que a gente vai até 6h30, né? Tá. Então, vou tentar não tomar os 20 minutos todos para a gente poder trocar, porque eu queria muito trocar. Não, a gente vai até 6h25, na verdade, para dar uns 5 minutinhos antes, mas Perfeito. Temos tempo ainda. Perfeito. Então, eu sou Pamela Carvalho, sou moradora do Parque União, no Conjunto dos Favelas da Maré, sou historiadora, mestra em educação, e atualmente eu coordeno um eixo, né, uma linha de trabalho na Redes da Maré, que é uma organização da sociedade civil aqui da Maré, e é um pouco a partir das minhas vivências e dos meus olhares enquanto mulher preta favelada que eu vou falar, mas vou trazer uma perspectiva também do trabalho que a Redes tem feito a partir dessa perspectiva de violência e segurança pública e como isso afeta, né, a nós mulheres e principalmente mulheres negras. Só para retomar um pouquinho, né, sobre a Redes da Maré, né, a Redes é uma organização da sociedade civil surgida aqui na Maré há cerca de 20 anos, né? Uma das nossas fundadoras é a Eliana Souza, que estaria aqui com a gente, mas que ela está com probleminha de saúde, então vim, de alguma forma, contribuir um pouco nesse sentido da Rede da Maré, do trabalho que a Rede tem feito, que a Eliana tem feito também. E a Rede surge como uma instituição que pensa educação, mas que vai justamente entendendo que a educação não é o único direito que a gente não tem garantido aqui na Maré e nas favelas de forma geral. Então, a Redes vai ampliando o seu trabalho e, atualmente, a gente se estrutura a partir de 4 eixos, né, que são 4 direitos que a gente tenta garantir. Um deles é arte, cultura, memórias e identidades, o outro é educação, o outro é desenvolvimento territorial e o quarto é justamente segurança pública e acesso à justiça. O eixo de segurança pública, ele não é um eixo que surge junto com a Rede, né? A Rede surge pensando na educação. Mas, infelizmente, a gente precisa pensar, discutir e pautar segurança pública dentro das favelas e, principalmente, a partir das favelas. E aí vou começar a minha fala pensando, né, as violências às quais nós estamos, de alguma forma, expostas e que a gente enfrenta a partir dessa perspectiva. E aí é muito legal porque nós 3 estamos fazendo proposições nesse sentido, né? Da gente pensar políticas de segurança pública que venham da favela para a cidade. Porque o que a gente encara hoje é o contrário. São políticas de segurança pública que vêm da cidade, vêm da sociedade, e a gente entende que a nossa sociedade é desenhada por e para homens brancos, cisgênero, de classe média alta. Então, são essas pessoas que estão pensando a política de segurança pública que vai ser implementada aqui no Conjunto de Favelas da Maré, que vai ser implementada no Borel, que vai ser implementada no Complexo do Alemão. Então, a gente observa que o nosso estado, e aí o estado do Rio de Janeiro, né, é assim, e esse termo foi usado, né, que o estado do Rio de Janeiro seria um laboratório, né, de segurança pública, né, de estudos de uma segurança pública que é extremamente letal aos nossos corpos, né? Então, a gente percebe que o que acontece é isso, né? Uma sociedade que é machista, misógina, racista, criando uma política de segurança pública para os nossos territórios. E aí os resultados disso é isso que a gente vê no nosso dia a dia, é um processo de genocídio de populações negras, é um processo de extermínio de populações faveladas. Então, para começar um pouco a minha fala, eu queria compartilhar um pouco nesse sentido, que Mônica e Cláudia trouxeram também. A gente precisa inverter a lógica do pensamento acerca da segurança pública, né? E a gente está fazendo isso. As periferias, as populações pretas, as favelas estão pautando segurança pública. E aí a Redes, inclusive, teve uma incidência muito grande, né, na ADPF 635, que acabou ficando conhecida como a ADPF das favelas pela vida. Isso é muito legal, né? A Mônica estava falando isso também dos nomes, né? Como a gente tem um nome, né, super grande e técnico, né, para as coisas, né, mas é isso, o nome que pega é o nome que de alguma forma representam, né? Então,
O nome que ficou, como ficou conhecido essa DPF 635, é a DPF das favelas pela vida. E isso é muito importante também. O nosso trabalho é pela vida. Então, antes de eu voltar mais diretamente para a questão da DPF e do Boletim de Segurança Pública da Rede da Maré, eu queria só trazer uma reflexão no sentido dos nossos trabalhos, né? E do que significa violência. Quando a gente fala de violência, a gente geralmente pensa na violência armada, né? A gente pensa em morte, em letalidade, mas Mônica e Cláudia também trouxeram algumas questões que eu queria muito retomar para que a gente entenda que violência não é necessariamente sinônimo de letalidade física, de morte física, do corpo físico. Quando a gente está falando de mulheres expostas à violência, de populações de favelas e periferias expostas à violência, a gente não está falando só de tomar um tiro e morrer. A gente está falando de fome, e a gente, né, aqui no Conjunto de Favelas da Maré, em várias favelas e periferias do Brasil, tem voltado, a gente está olhando de novo para a cara da fome, e isso a gente tem que falar sobre isso, né? A gente teve um avanço muito grande no Brasil, do Brasil sair do mapa da fome, mas agora a gente está voltando a andar nessa direção, e isso é uma violência muito forte, né? Populações pretas e de favelas voltarem a estar passando fome. Uma outra questão que é muito importante que Mônica trouxe é a questão do acesso à água e a direitos básicos, a saneamento básico, gente. A gente não tem nas favelas direito pleno, por exemplo, à água. E foi uma coisa que a gente discutiu muito, né? No início da pandemia, a gente estava ainda descobrindo como seria tudo, e tinha uma recomendação muito grande, né? De lave as mãos com frequência. Gente, como é que a gente vai lavar a mão se a gente não tem água em casa? Não tem água encanada, não tem sistema de esgoto. Como lava a mão? Como lava a mão? Se é isso, o trabalho que a gente tinha, né? Várias pessoas que trabalhavam no mercado informal ou que trabalhavam em postos precarizados foram as primeiras a ficar desempregadas. Como é que vai comprar sabão para lavar a mão dessa forma? E isso é também uma forma de violência. Isso sem falar em processos subjetivos de apagamento, e apagamentos, inclusive, de identidade, gente. Quando, né, trazendo um pouco que Cláudia estava falando também sobre Marielle Franco, né, inclusive Marielle sendo uma pessoa pública, né, ocupando um cargo no poder público. Depois de Marielle ter sido assassinada, começaram a rolar fake news, né, sobre a vida de Marielle, sobre relacionamentos familiares de Marielle, mesmo ela sendo uma figura pública. Isso é de uma violência enorme. Quando uma pessoa preta é assassinada, né, retomando essa visão que a gente tem mais geral sobre a violência, quando a nossa vida é retirada, ainda assim a gente passa por uma violência pós-morte, né, que é de violarem a nossa história, a nossa trajetória, e muitas vezes a gente tem que ir para a mídia, tem que ir para as redes sociais falar: minha mãe não era bandida, meu filho não era bandido. E uma coisa que eu queria trazer também nesse sentido, né, é que às vezes as pessoas esquecem, eu acho, parece isso, mas a pena de morte no Brasil, ela não é legalizada. Ela já foi legalizada em um período da nossa história, né, quando a gente fala de Brasil colônia, Brasil império, mas hoje em dia a pena de morte no Brasil não existe. Então, a morte, né, como política de resolução de conflitos, ela tem que parar de ser implementada. A gente vive num Estado pautado em genocídio e em vingança, né? A gente tem uma noção muito deturpada do que é justiça. Inclusive, quando a gente fala de sistema judiciário, né, a gente tem uma visão muito pautada, né, num enraizamento, né, de práticas racistas, de práticas de construção de desigualdade. E aí a gente chega num ponto, né, que eu já vou me encaminhando do meio para o final da minha fala, né, de um ponto que eu queria trazer, né, para exemplificar um pouco, a partir do Boletim de Segurança Pública da Rede da Maré. A questão da segurança pública ela é tão grave, né, que a rede faz um esforço, um empenho de dedicar 1/4, né, das suas linhas de trabalho para pensar a segurança pública e para pautar a segurança pública daquela forma que eu falei no início, da favela pautar como tem que ser uma reflexão sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Então, uma publicação, uma prática, uma incidência muito forte do eixo de segurança pública é o Boletim de Segurança Pública, que é lançado anualmente. E aí, a gente acabou de lançar o boletim 2020 e 2021, né, a gente lança em 2021, justamente analisando e refletindo sobre os dados de 2020. E só para trazer alguns dados, né,
A gente teve, né, no início da pandemia, né, foi determinado, né, que por conta da crise sanitária, né, saiu uma liminar impedindo as operações policiais nas favelas do Rio, salvo casos excepcionais. Só que aí tudo vai entrando enquanto caso excepcional, né? E aí a gente observa que mesmo com essa proibição, no ano de 2020 a gente teve 16 operações policiais aqui no conjunto de favelas da Maré. Isso com uma pandemia em curso, as pessoas lutando para sobreviver e aí lutando contra aquela violência que eu falei, a violência da fome, a violência da falta do saneamento básico, a violência do desemprego, a violência do roubo das nossas subjetividades, porque toda a nossa subjetividade é invadida pelo racismo, pelo machismo, pelas desigualdades, e ainda assim a gente teve 16 operações policiais no ano de 2020. Essas operações, né, e esses conflitos armados culminaram em 5 mortes. Dessas 5 mortes, todos os assassinados eram homens negros, né, pretos ou pardos. Então, a gente consegue dizer que o perfil dos assassinados, né, dos mortos, dentro dessa política de segurança pública implementada na Maré e nas favelas do Rio, todos, 100% em 2020, foram pessoas pretas. E em 2019 foram 96%. Então, a gente pode afirmar que existe uma prática, existe uma regularidade nesses números. A política de segurança pública do Rio de Janeiro mata majoritariamente pessoas pretas, pessoas negras, pretas e pardas. A gente teve 17 pessoas feridas no ano de 2020, né, por conta dessas questões de segurança pública e de conflitos armados. A gente, no contexto de pandemia, ficou 8 dias sem atendimento nas unidades de saúde e a gente ficou 3 dias sem aula. Lembrando que o ano letivo presencial foi curtíssimo, né? E ainda assim, as crianças e adolescentes da Maré perderam 3 dias por conta de conflitos armados no conjunto de favelas da Maré. E aí, só trazendo um comparativo com os dados de 2019, né? Em 2019, a gente teve 39 operações policiais. Em 2019, a gente teve 34 mortes. Dessas 34, 96% eram pessoas pretas, 45 pessoas feridas, 25 dias sem atendimento nas unidades de saúde e 24 dias sem aula. Então, a gente observa que houve uma queda, né, de 2019 para 2020, só que a gente não pode esquecer que a gente está num contexto de pandemia. Essa queda tinha que ser ainda muito maior. A gente não pode perder 5 jovens pretos na Maré por conta de conflitos armados dentro de um contexto de pandemia. A gente não pode, como já aconteceu aqui, como já aconteceu na Cidade de Deus, ter que interromper a distribuição de cesta básica, porque a polícia entrou com um caveirão dando tiro e todo mundo com a cesta na mão, tendo que correr com a cesta. É muita violência acumulada, né? E aí eu queria trazer esses dados justamente para a gente cruzar essas reflexões de que nós, e aí, né, é uma coisa que mexe muito comigo, né? Porque a gente, por exemplo, em 2020, né, teve 5 jovens pretos da Maré, né, que foram vítimas letais, né, desse sistema de segurança pública. Só que minha mãe fala muito isso, né? Que a mãe é a que fica, né? A gente tem o perfil das pessoas assassinadas de forma violenta no Brasil, no Rio de Janeiro, é o jovem preto de origem periférica ou favelada. Só que isso gera um sistema, e é um sistema de desorganização que gera dentro da gente, internamente mesmo, enquanto comunidade negra, que é muito grave, né? Quando a gente vai olhar as filas, né, nas portas dos presídios, Maravilhana, vou encerrar. Quando a gente observa as filas, são as mães, as filhas, as irmãs, as esposas. Quando a gente vai observar nas operações policiais, quem liga, quem pede socorro para falar meu filho está tendo os direitos violados, estão invadindo a casa, são em grande parte mulheres, né? A gente tem no Rio de Janeiro muitos movimentos, né? Que aí a gente chama de movimentos de, entre mil aspas, de mães de vítimas, né? E esse termo, inclusive, é muito forte, porque ele marca aquela mulher pela vida inteira, né? Ela fica a vida inteira sendo conhecida como mãe de vítima. E aí, por isso que eu falo também das violências subjetivas, né? São mulheres pretas, faveladas, que construíram muitas vezes uma família inteira sozinhas, que trabalharam a vida inteira, muitas vezes de forma subalternizada,
o Estado entra na favela, mata o filho dela e marca ela para a vida inteira como mãe de vítima ou mãe de bandido. E aí ela tem que correr atrás dos direitos e correr atrás da identidade do filho dela, que tem nome, sobrenome, história. Então, é um processo de entrelaçamento de uma série de políticas de violência. E só para finalizar, gente, a gente não está falando aqui de acaso, de coincidência, a gente está falando de políticas construídas historicamente. Essas políticas, né, de genocídio das populações pretas não começaram ontem. A gente está falando de um país que é pautado na escravidão, né, e que implementa de forma legalizada, né, o embranquecimento da população, né? A gente tinha estudos no nosso país pensando em quantos anos a gente precisaria, né, de quantos anos precisaria para não ter pessoas pretas. Só que aí agora pega mal colocar isso na lei. E aí o que a gente faz? Cria políticas de segurança pública, onde o Caveirão entra. O Caveirão, né, semana passada ou retrasada, o Caveirão caiu na casa de um morador no Morro do Urubu. No meio de uma pandemia, você está em casa tentando respeitar as medidas de isolamento, cai um Caveirão dentro da sua casa. Então, a gente está falando desse Estado, a gente está falando dessas mulheres que literalmente têm que ir para a rua para dizer que os seus filhos, seus maridos, e elas próprias, nós próprias, temos nome, sobrenome, temos história. Então, não queria fazer uma fala tão densa, gente, vocês me perdoem, mas infelizmente é um tema que é muito sensível e mexe comigo, mas infelizmente a gente ainda precisa falar sobre isso, que a gente vive num Estado que cria historicamente políticas de violência e políticas de segurança pública que são, infelizmente, baseadas na aniquilação dos nossos corpos, das nossas histórias e das nossas subjetividades. É isso, obrigada, gente. Ô, Pamela, vocês têm uma organização de associação de mães de vítima, não tem? Isso, sim. Aqui na Maré tem. É isso? Sim, sim. A gente tem no Rio de Janeiro vários movimentos, né? Mães de Manguinhos, Mães do Acari. Começou um movimento de Mães da Maré, né? A gente tem uma liderança muito forte que é a Irone Santiago, né? Que é mãe do Vitor Santiago, que foi baleado no período de ocupação do Exército, né? Uma coisa surreal, o Exército fuzilou o carro onde o Vitor estava, né? E aí o Vitor atualmente é uma pessoa com deficiência por conta, e aí é isso, né? A gente está falando de violência, não é só a morte, né? É a redução da mobilidade, é a redução das oportunidades de emprego, porque a gente sabe como a nossa sociedade trata as pessoas com deficiência, né? De um jovem negro da Maré. A gente tem uma outra liderança muito forte, que é a Bruna Silva, mãe do Marcos Vinícius, que é uma das histórias mais horrorizantes que eu já ouvi e vi em toda a minha vida, né? Que o Marcos Vinícius estava indo para a escola, né? E foi assassinado com um tiro no peito, né? E até hoje a camisa do Marcos Vinícius é uma bandeira de luta, né, para as mães e para as mulheres aqui da Maré, né? E o Marcos, né, antes de falecer, falou para a mãe: como assim eles não viram que eu estava com a roupa de escola? Como assim eles não viram que eu estava indo para estudar? O blindado não me viu? Gente, isso é de uma crueldade, uma mãe ouvir uma coisa dessa, sabe? E aí eu volto a falar das violências psicológicas e subjetivas que o nosso Estado impõe pra gente. Mas esse movimento está cada vez mais se organizando na Maré, e é muito bom a gente estar organizada, mas é muito triste que a gente tenha que se organizar a partir disso. Eu queria que as mulheres da Maré pudessem se organizar a partir de outras frentes, se organizar para a gente fazer, né, num pós-pandemia, mais eventos falando sobre movimentos de mulheres da Maré, falando sobre feminismo favelado, sabe? Mas, infelizmente, muitas vezes, a gente ainda tem que se organizar a partir da dor, porque além da gente sentir a dor física, o Estado muitas vezes vem depois e literalmente, assim, né, vai pisando, né, na gente, né? Inclusive é isso, né? A Bruna, em vários momentos, teve que afirmar: meu filho estava indo para a escola, meu filho era uma criança, né? Então, isso para mim é muito doloroso. Eu sou professora, sou educadora, né? E a gente diz tanto, né? Não tem esse chavão, já tem que ter escola para as crianças estudarem, né? Para ter oportunidade, para não ir para entre mil aspas, outros caminhos. E o Marcos Vinícius, que estava indo para a escola, que não pôde chegar na escola porque o Estado arrancou a vida do Marcos Vinícius. Então, é isso, os movimentos da Maré estão se organizando cada vez mais, mas é importante dizer que, infelizmente, a gente ainda tem que se organizar ao redor da dor. Isso é muito forte, muito triste. Mônica, você tem um mapeamento dessas resistências de mulheres? Você citou muitas quando você falou. Sim. Alguém tem esse mapeamento? E são mulheres sempre, homens no seu partido?
Sim, eu posso depois, inclusive, repassar para vocês, né? Grande parte dessas organizações, eu individualmente, como militante, como mulher favelada, eu passei por elas, ajudando a organizar com outras companheiras. A gente tem a rede, o Grupo de Mulheres Equilibrar do Borel, que criou Passadeiras Comunitárias, que está lá até hoje, né, que surge exatamente para fazer enfrentamento da violência contra a chacina do Borel em 2003, e aí a gente cria o Posso Me Identificar. O Posso Me Identificar, ele deságua do Borel, vai gerar uma mobilização que cria a rede de comunidades e movimentos contra a violência, que organiza, foi um efeito em cadeia, e a partir da rede de comunidades e movimentos contra a violência, a articulação com mães, primeiro com as mães Jacari, sendo que as mães Jacari, né, a mãe dos 11 desaparecidos Jacari, não tinham uma ação política de tanta visibilidade. A partir do Posso Me Identificar, elas se juntam. E aí, organizadas a partir do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, algumas vão se inserir nas Mães pela Paz, outras na Mães do Rio, talvez Clátia lembre mais, né? Ana também, e muitas delas acabaram ficando na rede, e hoje se conhece como Rede de Mães, né? E essa rede de mães vai agregando outras, as mais antigas, a Dalva do Borel, né, a Dona Ana, enfim, vão agregando outras mães, né? A Dulcineia Moi, que é uma das mães de Jacari, quer dizer, vão agregando outras mães que vão se somando a essas dores. E aí você tem a Ana Paula de Manguinhos, que se insere no fortalecimento dessa rede, ela vai articular a formação das mães de Manguinhos, e hoje você tem as mães de Manguinhos ali, mas todas articuladas. Você tem a Mônica Cunha e a Ruth Salles do Borel, que criam um projeto Moleque para o enfrentamento das violências dentro do sistema socioeducativo, aqui no nosso caso de Gaze. Você tem o grupo de mulheres da Júlia Ottoni, Clátia está bem perto, aí a gente ajudou a articular, junto com a rede, né, de desenvolvimento humano, a rede, lá com Chuma e Thaís Corral, à época. Criamos a Associação de Mulheres do Borel, Associação de Mulheres Borel e Indiana. Você tem as Mulheres de Atitude de Manguinhos, você tem, no Alemão, o coletivo Papo Reto. Todas mães? Mães, grande parte delas mães. Por exemplo, o coletivo Papo Reto com as mulheres, né, é uma articulação que nasce a partir do Raízes em Movimento, já com uma mulherada mais jovem. Nossa, são muitas. Tem as mulheres o grupo de mulheres do Salgueiro em São Gonçalo, tá? Não é o Salgueiro na Tijuca, não. É Salgueiro em São Gonçalo. Talvez eu esteja esquecendo de outra. Tem muitas redes de mulheres fazendo enfrentamento, sobretudo das mulheres jovens, por exemplo, agora com os slams. Né? Os slams não são só o momento da roda de poesia e de denúncia e anúncio, mas é também uma ação mais abrangente, né, de discussão do território, de enfrentamento à violência letal, sobretudo da polícia. Você tem o Fórum de Mulheres de Caxias, o Minas da Baixada. Bom, eu posso estar esquecendo muitas, mas são muitas. Eu esqueci muito, tá? Mas são muitas ações acontecendo, fazendo enfrentamento, resistindo, às vezes invisíveis, né? Se organizando em invisibilidade para garantir o mínimo de que a gente possa chamar de qualidade de vida. A gente esteve na Coroa
mas Cláudia pode falar, né? Não só, por exemplo, eu faço parte, eu ainda me reivindico fazendo parte, né, da rede de mulheres empreendedoras da região metropolitana, e que são mulheres que estão em vários espaços na Zona Oeste, fazendo não só a sua subsistência a partir de alguma coisa que produz e comercializa dentro da lógica da economia solidária, da cooperação, né, dessa articulação, mas que estão fazendo enfrentamento no território também, abrindo biblioteca comunitária, cuidando de crianças. Tem um exemplo, a companheira Belísia, de Santa Cruz, organizando entrega de cesta básica, articulando com as nossas redes, né, em silêncio para alimentar famílias, né, para ajudar a enterrar a mulher. A gente tem um problema grande agora, tem muita mulher morrendo de Covid e dos resultados da Covid, muitas morrendo de infarto e deixando criança pequena, gente. Deixando criança pequena. Né? A gente, é ruim falar isso, porque, né, esse lugar de político é muito... Nosso país criou uma política, uma cultura esquisita, mas tentar enterrar gente, mãe nova, sabe? Morrendo de Covid e deixando criança pequena. Então, assim, a gente tem essa violência do Estado. Crianças estão ficando sozinhas, sem as mães. Mulheres negras que estão morrendo de Covid, porque já têm comorbidades, mesmo sendo mais novas. Têm comorbidades e estão morrendo, sobretudo de infarto. Então, assim, e essas redes, sem contar os grupos intra-igreja mesmo, evangélica e católica também, né, que se organizam para fazer a cesta, a cesta do amor, a campanha do quilo, a sala das Dorcas, para ajudar a doar roupa. Enfim, tem um monte de iniciativa, né? A gente tem Casa Gilead, que é ligado à organização que eu faço parte, como líder espiritual, Casa Gilead, que é um espaço de acolhimento de mulheres. Não são mulheres vítimas de violência, são mulheres que, enfim, passam por processos difíceis, estão num processo de vulnerabilidade, como a Cláudia falou, né, em relação ao desemprego e à fome. Então, é um grupo que se acolhe, é um espaço de acolhida. Tem uma companheira que acompanha, que é psicanalista e missionária, e acompanha. Então, a gente vai dando o nosso jeito, né? Eu acho que o Milton Santos, ele disse muito bem, né? Os pobres vão encontrando no seu local as respostas para as suas vicissitudes, para as suas questões, né? Você vai buscando dar a resposta que o Estado se nega a dar. Eu queria, assim, convidar a Cláudia, se você quisesse falar, Cláudia, para a gente não terminar sem te ouvir uma segunda vez. Essa mesa realmente merecia mais tempo, hein, Elô? Então, agradecer muito para a gente poder estar compartilhando tudo que a gente trouxe, falar um pouco aí tudo que a Pamela traz, né, como a Pamela faz um apanhado de tudo que a gente conversou e como encaminha. Falar, Elô perguntava das organizações, também a gente tem organizações com homens, sim, Elô, a gente tem familiares de vítimas, que tem homens e mulheres, e a Mônica fala muito bem quando ela fala dessas organizações que se desdobram a partir de, quem não lembra, das Mães da Cinelândia, né, que foi parte também de uma novela na Glória Pérez. Então começa a organização das Mães da Cinelândia, eram mulheres que tinham seus filhos sumidos, né, ou assassinados. E aí começa a organização. Mas tem também o movimento negro. É importante dizer isso. É importante dizer que as nossas organizações em territórios fez com que, em um dado momento, a gente sentisse a necessidade de ter um diálogo mais direto na questão racial. A gente começou a entender que não era só ser só favelado e nem periférico. A gente olhava para o lado e quem eram essas pessoas? Quem são essas pessoas faveladas e periféricas? Essas pessoas são pretas, e aí a gente precisava entrar
nessa discussão. E é isso que a gente tenta. Não é uma discussão fácil, mas o tempo inteiro a gente tem tentado. E aí surgem as organizações de mulheres. Mônica falou muito bem. A gente, Pamela também, a gente se organiza muito a partir da nossa dor. Né? As nossas organizações, elas vêm surgindo a partir de uma deficiência do Estado brasileiro e muito, muito pela nossa dor. E, nesse sentido, gostaria aqui já de recomendar, vai estar no YouTube tão logo o espetáculo Luísa Maim, que vem trazendo tudo isso, né? Tem aí Cida Moreno, uma equipe fantástica, que está aí trazendo um espetáculo, uma peça que fala de Luísa Maim, que para mim o ponto que vai passar por violência sexual, vai passar por violência racial. O espetáculo, na verdade, ele foi ontem e ele entra já no YouTube, acredito que na segunda ou na terça, ele já começa. Não sei se vai entrar pelo Cutini ou se vai entrar pela Cida Moreno. E eu falo isso porque tem um dado momento que ela fala de Luiz Gama, que foi arrancado, foi vendido. E aí, para falar disso, a gente não pode deixar de falar de Mirtes, que também teve seu filho arrancado no Recife, e a gente precisa falar de 3 mulheres na cidade do Rio de Janeiro, morando em Belfor Roxo, com 3 crianças desaparecidas há mais de 2 meses. Então, é dessa dor que essas mulheres, e que nós nos organizamos. É importante a gente aqui saudar, né, todas as mulheres, mas sobretudo as mulheres negras, que se organizam entre si, por si. É nós por nós, e é muito usando o que Marielle trazia, nós por nós, e a gente aumenta e diz, é por todas nós, porque sem nós, as questões não andam e nós não somos ouvidos. O Estado brasileiro não nos olha, o Estado brasileiro não nos respeita, o Estado brasileiro nos violenta de diferentes formas. Pamela perfeitamente trouxe todas as questões. E eu quero muito saudar essas mulheres que estão aí na luta, que estão lutando contra o armamento, que estão lutando sobre esse desgoverno, dizer que a gente não caminha se não tiver um auxílio emergencial. Gente, para tudo, porque tem 2 questões emergenciais para a gente. Fome e Covid. Fome e Covid. A gente precisa pensar, aquele oba-oba, aquela badalação positiva de cesta básica para lá e para cá, acabou. Porque só quem faz política de alimentação decente tem que ser o Estado, ser responsabilidade do Estado. Então, eu termino dizendo para vocês... Eu quero terminar falando dessas mulheres, da nossa resistência, da nossa luta, e eu quero terminar falando de Conceição Evaristo, Vozes de Mulheres, porque eu acho que Vozes de Mulheres, ela consegue abarcar tudo isso que a gente falou, nos traz força, nos traz expectativa de dias melhores. Já quero muito agradecer a Ana Cláudia, você, Heloísa, Gisele, Pamela, Mônica Francisco e toda a equipe, todas as mulheres da Quebrada. Quero muito agradecer quem ficou até esse tempo nos ouvindo, nos vendo, e dizer que essa luta a gente só vai se for conjunta, que a gente precisa urgentemente interromper esse processo, essa conjuntura, esse presidente, a gente precisa interromper urgente. Então, Vozes de Mulheres, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência. A voz da minha avó ecoou obediência aos homens brancos, dono de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Muito respeito, Conceição Evaristo. Não vão nos calar, querem nossos corpos, mas não terão, vidas negras importam. Putz, o que eu faço com isso? Nossa,
Eu já estou chorando. Mas eu queria agradecer a todo mundo e falar uma coisa muito pessoal. Hoje faz 6 meses da morte do meu sobrinho por Covid. Infelizmente, foi o filho mais velho da minha irmã que perdeu o filho e menos de um mês depois morreu também. Então, hoje faz 6 meses da morte dele e daqui a pouco fará 6 meses da morte dela, uma mulher preta da zona norte do Rio de Janeiro que fazia um projeto para alimentar pessoas chamado Juntos à Distância, que agora, não, infelizmente, foi interrompido, porque minha sobrinha, a sobrevivente disso, não consegue fazer isso sozinha e, no entanto, minha sobrinha é grávida agora, depois que a mãe morreu, vem uma vida nova, mostrando para a gente a força da vida. A vida continua. A dor nos une, né? A dor nos faz andar para frente, e a dor e a vida mostram para a gente que a gente tem essa força de seguir adiante, e acho que eu não podia deixar de terminar essa mesa, que me emociona tanto hoje, sem homenagear esses dois. Então, Ana Maria, Vitor Wallace, presente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Presente. A gente continua. A gente segue, continua. A gente segue com eles atrás de nós. A gente segue. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada.